Bom dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos a mais um ImigraCast. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Get the job done. E hoje nós estamos aqui com ela, Roberta Grey, carioca e esposa, mãe de 3 filhos, CEO de 3 empresas na área de construção civil, uma na área do marketing digital. Seja bem-vinda, Roberta. Bem-vinda, Estamos muito felizes de tê-la aqui com a gente. Obrigada por aceitar o nosso Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês duas por terem criado esse canal. Eu acho que é um canal assim que muita gente precisa. Nós precisamos passar informações e principalmente histórias inspiradoras. Exatamente. Para que outras pessoas não desistam de estar aqui, porque não é fácil estar aqui. Só nós sabemos o que é estar aqui diariamente, com saudade do Brasil, saudade da nossa família. Mas o mais importante que eu acho é que a gente tem que ter fé e não desistir. Então, parabéns para vocês por terem criado isso. Obrigada. A Fran, da minha cidade, de Magé, Rio de Janeiro. E assim, é muito orgulho também para mim saber que ela é uma menina tão jovem e não desistiu de continuar aqui, né? Você eu tô conhecendo agora, mas ela, assim, eu tenho muito orgulho, ela tem quase a idade de ser minha filha, né? Mas é muito bonito você ver a juventude tendo a persistência e a resiliência de continuar aqui, porque não é fácil. É verdade. Né? Então vamos começar do início, do nosso lema aqui do podcast. Roberta, o que te motivou a emigrar? Por que Estados Unidos? Como foi o seu início, sua chegada aqui? Ó, se eu for falar por que eu migrei, a história é longa, eu vou simplificar. Eu era empresária no Brasil muito bem sucedida, então acho que diferente de muita gente, eu não vim aqui em busca de um sonho americano, nunca vim, mas eu vim em busca de uma liberdade emocional. Olha. É bem diferente, acho que de muita gente, né? Eu tinha 3 meninos, eu recém-divorciada do pai dos meninos, eu decidi vir pra cá trazer os meninos pra estudarem. Falei, vamos lá, dar um tempinho, distrair um pouquinho a cabeça, 3 meninos. Eu falei assim, vamos lá estudar inglês, né? E nessa de vir estudar inglês com eles, eu fiquei, decidi ficar, como todo mundo acaba tendo aqueles processos que você acha que é uma coisa e depois descobre que é outra. Né? Eu cheguei aqui, fui enganada pela família que eu esperei me receber. Foi um baque muito grande com 3 meninos, dormimos no chão. Aquele famoso perrengue do imigrante. Exato, porque às vezes você confia na pessoa errada. Aí eu mandei o dinheiro pra menina alugar nosso apartamento, comprar móveis, ela chegando aqui não tinha nada. Nem a chave do apartamento ela tinha deixado com ninguém, a gente que foi correr atrás, enfim. O que eu quero dizer também com isso é que a gente, quando confia em alguém que a gente não conhece, a gente se decepciona muito. Então eu cheguei com 3 meninos, com uma esperança de que não foi nada do que eu esperava que fosse, me decepcionei, e isso me deu mais força de continuar. Eu falei, não, pode deixar, é um teste. É um teste, né? Então é isso que vai me parar, né? Não, de jeito nenhum. Aí ali, fui pra Boston, um lugar completamente diferente do Rio de Janeiro, neve, frio. Aí eu falei, não é aqui, né? Mas tudo bem, também não desisto, não volto. Eu não vim aqui pra desistir, eu vim aqui pra fazer acontecer. Aí peguei um avião, fui a Orlando, vi tudo, vi escola, resolvi, falei, quer saber, é aqui que eu vou ficar com os meninos, calorão, igual Rio de Janeiro, vou receber sempre pessoas na Disney, né, vai ser legal. Peguei tudo que a gente tinha conseguido lá, doei, viemos, um amigo nosso trouxe um carro que eu tinha comprado lá e eu vim de avião com os meninos, comecei minha vida em Orlando. Passei a ser estudante, porque a princípio eu vinha para ficar um período e resolvi ficar. E as minhas lojas no Brasil funcionando, não pararam. Tinha 2 lojas, deixei com as meninas que eram minhas funcionárias. E continuei vivendo do dinheirinho de lá, mandando pra cá, que chegava aqui que já não era muita coisa, mas vinha. Mas naquela época a taxa era 1,69 o dólar. Não era igual hoje. Não era quase 6 dólares, né? Então, aí vivi um pouco assim, um período, com esse dinheiro, com os meninos, e minha vida seguiu. Quando foi na pandemia, deixa eu falar uma coisa, né? Eu era estudante, vigia estudante e fazia os meus bicos, assim, paralelos, né? Que a gente acaba que tem que fazer, embora eu tinha dinheiro do Brasil. E nesse período que eu fui fazendo meus bicos, como eu já era empreendedora no Brasil, não conseguia trabalhar para ninguém, aí eu montei a minha primeira empresa, que foi em 2018, de limpeza de casas, de vacation home, não residencial. Okay. Mas antes de eu passar por isso, eu fui helper
de outras pessoas até eu montar meu sketch. Depois que eu montei meu sketch, ninguém mais me parou, né? Aí fui trabalhando com a limpeza. Depois... Voltado para essas casas de férias. De férias, porque Orlando tem muita casa Tem de muito, férias, né? Então eu comecei uns 4 meses antes da pandemia, 2019. E ali foi o meu melhor ano. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro nos Estados Unidos. Olha. Por incrível que pareça, na pandemia, porque todo mundo foi embora. E é aquilo que eu falo, a oportunidade, você tem que estar preparada e pronta quando a oportunidade surgir. Eu abri a empresa, peguei todas as licenças necessárias que eu nem sabia que eu poderia um dia precisar usar, mas eu fiz os insurances tudo certinho, seguros. Aí quando veio a pandemia, só podia ter um produto para desinfectar maçaneta, mesa, porta, quem tinha essa licença. Quem tinha essa licença? Eu. Ah, mas você nunca vai usar. Eu falei, não importa, é pra ter, eu vou ter. Eu, tipo assim, abri a empresa. Tudo que eu precisava ter, eu quis ter. Sim. Entendeu? Ah, tem que ter isso, então tá. Mas você não vai precisar, eu falei, quem sabe? Não existe? Então vamos fazer. E quando isso veio, eu tava preparada. E foi aí que eu andava na rua, não tinha um carro. Era só o meu carro trabalhando. Eu chegava nas ruas, assim, das casas pra limpar, não tinha nenhum. Era o meu, tava lá. Porque você era a única que tinha licença. Aí eu contratei 5, 6 meninas para trabalharem. De 5 casas que eu tinha, eu passei a ter 75 casas. Meu Deus. Caramba. Então é onde eu digo, gente, não espera, não deixa a oportunidade chegar para ver se você vai fazer. Sim, esteja pronto. preparado. Você tem que estar pronto. Né? Então é o que eu estava falando com vocês agora há pouco nos bastidores. No nosso café. No nosso café. A gente não pode fazer algo pequeno. Se você se propõe a fazer algo, faça grande. Porque é lá que você vai atingir a sua meta. Você vai começar pequeno, é óbvio. Eu comecei com 5 casas. Mas, quando eu comecei com 5 casas, ninguém queria limpar a casa. Porque era $35 que sobrava para mim das casas. Ninguém quis. Mas quando veio a pandemia, que eu pude ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava dos 35, foi onde eu fiz a minha companhia crescer. Eu dei emprego para 5 famílias, que essas 5 famílias deram emprego para as helps, e aonde aquela mentalidade pequena daquelas pessoas que não aceitaram ganhar $35 perderam a oportunidade de crescer. Então eu sempre falo, é no pouco que Deus te honra. Seja fiel no pouco que Você te darei mais. seja fiel no pouco que eu te darei mais. E a partir dali, 2019, 20, 21, 22, 23 e 24, eu criei mais 3 empresas que não tem nada a ver com a limpeza, foi na área de construção civil. Hoje eu tenho um grupo que se chama o Agrey Group, que é onde, esse é o mais recente, a mais recente empresa que eu criei para juntar. Dentro desse grupo eu tenho todas as pessoas que você precisa para imigrar. Então eu tenho os melhores advogados, eu tenho contador, eu tenho o realtor, que é o corretor, eu tenho o Luan, que é aquela pessoa que te ajuda no financiamento da casa, te ensina como construir um crédito. E por que eu criei esse grupo? Porque quando eu vim para cá, 14 anos atrás, eu fui enganada e eu não sabia o que era fazer o certo. E eu aprendi a fazer o certo durante esse tempo. E eu quero incentivar as pessoas a elas terem o caminho certo, com as pessoas certas, no lugar certo. Então foi por isso que eu criei o grupo. Então ali, tudo que a pessoa precisa, eu preciso tirar uma drive, a gente tem quem te ensine. Eu preciso pagar os meus taxas, abrir uma empresa, nós temos no grupo para indicar. Então nós somos parceiras do Agrey Group, que é uma plataforma de ajudar as pessoas a virem. Mas quem cuida são profissionais licenciados, que realmente têm capacidade para te ajudar com veracidade. Então, no fundo, depois de tudo isso que eu passei, hoje eu quero que as pessoas não passem o caminho, como é que a gente fala? Tortuoso. Assim, se eu posso te dar lapidado, pra que você vai lapidar tanto, né? E a gente sabe que aqui também tem gente que faz tudo errado pra se aproveitar. Sim. Como eu, há 14 anos atrás, dormi no chão com 3 meninos porque uma brasileira se aproveitou da minha inocência, que eu vinha pra cá e não sabia de Então nada. você tenta estreitar o caminho de quem tá chegando agora e não sabe por onde começar de forma
correta, né? Correto, e com profissionais sérios, né? Não tô falando de mim, eu sou a porta, é como se eu fosse a captadora. Eu capto as pessoas, elas vêm até mim e falam, eu tenho sim alguém que pode te instruir, a gente tem que ouvir, então a gente faz uma consultoria para entender o processo, o nicho que ele quer e eu encaminho. Ok. Então, hoje eu finalizei os meus, assim, empreendimentos com essa empresa. Mas aí agora, como uma coisa puxa a outra, empreendedora não para. Aí agora eu tô abrindo uma empresa de marketing, um rapaz do Brasil, que ele vai cuidar do marketing das minhas empresas e eu sou sócia dele. Justo, né? Faz as duas coisas, 2 coelhos. Porque eu falei assim, fica a dica, vamos lá. A gente não cresce sozinho. Eu tenho essa mentalidade. Para você crescer, você precisa de alguém. Você precisa da sua equipe, do seu network, daquele amigo que você tem que de alguma maneira pode te ajudar. Então, se eu sei que é uma coisa boa, por que eu não quero levar você comigo? Não investe. Né? Então, eu acho muito melhor eu ser sua sócia do que eu te pagar. Concorda? Porque nós dois juntos vamos chegar em níveis muito mais altos do que se você só... Porque se você domina um assunto e a outra pessoa domina outro assunto, você junta os dois para os dois crescerem, né? Exatamente. E às vezes as pessoas tipo assim, não, eu não quero ver ela bem. Se eu tô bem, eu quero que todo mundo esteja bem comigo e levar o caminho mais fácil, né? Então eu acho que é isso. E durante essa sua trajetória, qual foi o seu maior choque cultural, assim, de Brasil e Estados Unidos? Teve algum que te marcou, que te marca até hoje? Como empresária, como imigrante? Choque cultural? Não falar inglês, né? Vou contar uma história. Eu cheguei aqui, tudo bem, eu tinha inglês CCAA lá dos meus 30 anos de idade. Quando eu vim pra cá eu tinha 40 e pouco, né? Então aquele CCAA que Hi, how are you? Que aqui nem o fine existe, tá, gente? Não existe o fine. Aqui I'm good. A dificuldade foi sim o inglês pra mim, porque eu tinha muita vergonha de falar, embora eu sabia um pouquinho do básico. E o choque cultural, por um lado bom, né? Aqui tudo funciona, aí você fica assim, já não volto mais pro Brasil, porque nada funciona. Aí um choque cultural pra aqui ser bom, mas a adaptação pra mim foi a língua. E hoje, como tá o inglês hoje? So good. So far so good. So far so good. Because I have a husband and so now you had to learn. I had to speak a little English, but my husband loves. Oi, tudo bem? Ele adora falar português. Ele já tá brasileiradíssimo. Ele fala, oi, tudo bem? Beijo, beijo. Beijo, beijo, amor. Muito bom, muito bacana. Aí, quando ele conhece os brasileiros, né, ele fica, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigado. Igual o nosso inglês no início, Roberta, e durante todo esse tempo, quais foram os perrengues? Tiveram muitos, com certeza, né? Tiveram muitos. Se eu disser que não, tô mentindo, né? Porque não foi flores a vida toda, não. Antes da pandemia, Deus trabalha muito bem, né? Então, antes da pandemia, uns 5 meses antes de eu montar o meu escritório de limpeza, eu fiquei desempregada porque veio a pandemia. Sim. Não, desculpa, foi assim. Um pouco antes da pandemia, eu perdi o meu sustento, assim, que eu pagava minhas contas, né? Porque, na verdade, eu vim pra cá divorciada, então era eu que bancava as contas. Os meninos ainda não trabalhavam. Então, bem resumidamente, um pouquinho antes da pandemia, eu fiquei sem ter onde morar. E meus filhos tiveram que cada um ir morar na casa de uns amigos. Eu fui morar na sala da casa de uma amiga minha, com o meu caçulinha. Caramba! Sem dinheiro para aluguel, sem dinheiro para pagar a escola, sem dinheiro para pagar a prestação do carro. O meu carro foi rebocado, foi pro... como é que fala aquele lugar? Pro pátio. Pro pátio. Assim, aconteceu tudo no mesmo mês. Não, no mesmo mês. Que perdi a casa, que eu não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, então com 2 dias você tem que sair. Aí peguei todos os móveis que eu tinha, botei no Stories. Uma amiga minha ficou pagando Stories para mim por 2 meses. Aí eu fui morar na casa dessa amiga no chão com o Robertinho. Ficamos ali 1 mês e meio. Os meus outros 2 filhos foram morar na casa de amigos. Aí nesse período, sim, foi a minha maior resiliência aqui. E não tem muito tempo, foi em 2018. O que passou nessa cabeça aí nesse momento? Então, nesse momento,
Eu nunca pensei em, assim, eu nunca reclamei. Eu sou uma pessoa que eu nunca questionei nada de Deus. Eu só falava assim, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Por que eu estou passando por isso? Porque eu tinha uma situação razoável, deu pra viver aqui bem. Né? Eu morava numa casa de 4 quartos, com os meninos, enfim. E de repente eu me vi sem nada, sem chão e sem onde morar, né? E eu não tinha dinheiro para comprar uma garrafa d'água. Foi porque eu tive um problema com meu ex-marido, ele limpou todo o dinheiro da minha conta, então eu não podia pagar nada. E meu dinheiro vinha do Brasil. Foi isso que aconteceu. Aí, resumindo, eu rezei e falei, o Senhor tem um propósito para isso, né? Porque não é possível. Aí eu pensei em voltar para o Brasil, porque só me restava eu e o Robertinho pequeno, né? Aí eu falei, não, mas eu não vou voltar. O Senhor não me trouxe aqui à toa. Você tem um propósito na minha vida e eu tenho certeza que isso que está acontecendo é para você me levar onde você quer. E foi assim que eu fiz. 2, 3 dias eu chorei lá na minha amiga, pensei direitinho o que eu tinha que fazer e fui pra rua buscar o que fazer. Não consegui emprego em lugar nenhum. Aí eu fui fazer feijoada pra mim. Olha! Falei assim, eu vou fazer feijoada. Todo mundo gosta de comida brasileira, né? Todo sábado, detalhe. Aí eu não tinha como pegar o meu carro No pátio lá. no pátio. Então cada dia era $125, né? Cada dia que você E não o carro tira. ficou lá. E eu não tinha dinheiro para pagar a prestação do carro, porque era assim, 2 prestações atrasadas de $342 e cada dia juntava 100 e pouco, certo? Então eu já estava com dívida de prestação atrasada e de diária. Então no 4º dia da diária eu conheci uma pessoa, que é a Luciana, que é a nossa amiga, né? E eu contei a minha história pra ela e ela falou, não, eu vou te ajudar. Aí ela foi, pegou dinheiro do bolso dela. Eu fui lá, paguei as prestações atrasadas, a diária do carro, porque a minha emergência maior era tirar o carro de lá, porque era uma coisa que diariamente estava aumentando, né? Aí ela me emprestou esse dinheiro, eu fui lá, tirei o carro. Quando eu tirei o carro, que eu já tava com a ideia de vender feijoada, eu fui, comprei, ela fez tudo pra mim, né? Comprou o cooler, comprou todos os descartáveis, a comida, e a primeira feijoada que eu fiz, eu já consegui pagar aquilo ali, e eu fiquei todo sábado, por 1 mês e meio, vendendo feijoada. Eu saía de casa com 50 marmitas de feijoada. E você fazia na casa dessa amiga que estava morando? Que eu estava morando na sala. Então, e eu não tinha dinheiro nem para pagar a luz, né? Eu não tinha dinheiro. Mas foi assim, foram as pessoas que me ajudaram. Aí, como é a sua persistência, como você chega onde você quer quando você tem fé, né? Eu fui, deu certo, eu ficava só os sábados e domingos vendendo feijoada, botava esse cooler do meu carro, que eu já tinha recuperado, e ia vender. E durante a semana eu fiquei procurando fazer as coisas. Então eu fazia unha, eu fazia cabelo, Olha! e eu vendia bolo. Vários talentos. Tá, em 1 mês e meio eu consegui alugar o meu apartamento de 2 quartos, eu consegui devolver ao que ela me emprestou e paguei a luz da casa que eu fiquei, que foi o mínimo que eu podia fazer. Né? Ó, vou confessar que eu tô me emocionando aqui, viu? Eu não tava contando com essa astúcia, não. Que eu acho que você não sabe dessa história. Não sabia dessa história. E só pra te cortar rapidinho, desculpa, né, porque eu fiquei emocionada mesmo. Roberta já era minha inspiração antes de vir, porque a gente é da mesma cidade do Brasil. E eu até comentei com ela ontem, né? Que eu ficava achando, nossa, a Roberta tá lá, maravilhosa. Rica nos Estados Unidos. E aí agora eu vi um negócio desse, é literalmente quem vê o close não vê o que a pessoa passa aqui. Não vê, porque muita gente acha que é só o glamour, mas não sabe da história por trás do glamour. E aí, ouvir isso, eu tenho certeza que vai ser uma surpresa pra muita gente. Saber disso. Ainda mais na minha cidade, que me viu no programa da Eliana sendo entrevistada com aquele casarão de 4 quartos. Sim, meu avô é um que, nossa, meu avô, nossa. Rica, olha aí. E não, na verdade, não foi. Aí 1 mês e meio eu passei por tudo isso. Meus meninos continuaram na casa dos amigos. Quando eu consegui alugar meu apartamento, era de 2 quartos. Aí o que eu fiz para conseguir pagar o aluguel? Porque mesmo ainda com o que eu fazia, era aluguel, luz, telefone, internet, mais a prestação do carro, mais o seguro do carro e eu sozinha. O que meus filhos fizeram? Continuaram nos amigos, os 2 mais velhos. Eu peguei um apartamento de 2 quartos e 1 quarto eu botei um roommate. O roommate pagava metade do meu aluguel e eu conseguia me reerguer. Aí depois de um tempinho, eu fiz um contrato com o roommate só de 4 meses, que eu ia receber a família do Brasil, enfim, meus filhos puderam voltar para dentro de casa e a minha vida continuou. Aí veio a pandemia. Ah, bendito. O divisor de águas. E só que
3, 4 meses antes da pandemia, eu resolvi abrir a empresa de limpeza. Eu falei pro meu filho, Wagner, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou ficar vendendo feijoada, bolo e tal. Tudo bem, tá me dando dinheiro, mas é muito cansativo. Pega o cooler, vai pra rua, tira o cooler, sobe escada, porque eu vendia nos prédios. Que oferecendo. Que oferecendo. Aquilo era cansativo pra mim. Mas, graças a Deus, foi o meu sustento. Só que se eu pudesse procurar algo melhor, por que não? Não que a limpeza era algo melhor braçal, porque era cansativo. Também. Mas seria melhor pra mim, porque eu teria alguma coisa de segunda a segunda. Não, porque eu sei que vacation eu trabalharia sábado e domingo, mas eu poderia ter algo fixo diário. Porque eu tava pagando as contas, não sobrava. Aí foi onde ele falou, mas como eu vou fazer isso? Eu falei, se vira, você é inteligente, vamos buscar aí um meio aí de eu conseguir schedule. Aí busca daqui, busca dali, resumindo, consegui 5 casas. Dessas 5 casas, eu ainda continuei sábado e domingo levando feijoada e de segunda a sexta eu limpava as casas. Quando tinha schedule para sábado e domingo, eu chamava uma help, que foi onde eu falei, $35 é muito pouco, eu não quero trabalhar por $35. Falei, tudo bem, é o que eu tenho, né? Era o que sobrava. E eu era muito honesta, eu botava bem transparente, ó, gasolina, supply, isso vai te sobrar 35, mas não é de uma casa, é de 35 de cada, então dá pra... Não, é muito pouco pra mim, não quero. Falei, ok. Aí eu entregava a feijoada de manhã, depois de 2 horas da tarde, e eu limpar a casa. Aí aconteceu, fluiu, aí deu certo, viraram aquelas... 75, eu cheguei a ter 165 casas agora quando eu vendi o meu schedule. Como você administrava isso? Com as meninas, assim, como eu administrava? Quantos carros rodando pra você? Não, então, aí eu só tinha 2 carros, um era eu que trabalhava, eu também era cleaner, tá? Eu não era só dona da empresa, não. Botava a mão na massa. Mas e lá é diferente que ela não trabalhava como helper. Deixa eu explicar, eu nunca contratei helper porque eu nunca gostei de explorar ninguém. Então, se eu ganhava X, eu queria que você ganhasse o mesmo X que eu. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas casas todas e dividi schedules. Ana, Maria, Paula, vamos lá, eu botava anúncio no WhatsApp, olha, eu tenho um schedule para oferecer por 30,70. O que é isso? Você fica com 70%, você vai me dar 30%. Vocês vão receber esse valor e vai essa porcentagem vir para mim, porque eu sou a dona do schedule, eu que lido com os property managers, é eu que vou resolver todos os problemas e tal. Só que eu sozinha não conseguia, porque eu também era cleaner, porque eu queria ganhar 30% que vinha dessas casas e o meu como cleaner, os meus 70% como cleaner. Então o que eu fiz? Eu fiquei com 20 casas, dividi com várias meninas, 20, então todas as meninas tinham trabalho de segunda a segunda, 2, 3 dias off na semana e elas faziam 1.000, 1.500, 1.200 por semana. Elas não ganhavam como help que é $500. Vamos imaginar assim, hoje é $100 uma helper. Eu não gostava que fizesse dessa maneira, eu queria que ganhasse, porque quando você tem algo seu, você cuida melhor, né? E sempre foi claro, ó, se você não trabalhar bem, eu vou perder a casa, se eu perder a casa, você perde trabalho. Então, assim, né? E foi assim, eu fui crescendo e fui tendo. Aí, pra não bastar só as casas, eu fui ter a laundry das casas. Então, eu oferecia pra você também. Era um serviço extra. Era assim, era o lençol limpo, a toalha limpa. Então, quando a companhia queria esse tipo de serviço pra ser mais rápido, se a cleaner fosse ficar numa casa 3 horas limpando, ela ficava 1h30, porque era só chegar, limpar, trocava os lençóis e o sujo ela trazia. Olha! Aí eu fiquei assim também com mais ou menos uns 3 anos fazendo laundry. E aí agora, quando eu resolvi me mudar, eu doei tudo, não vendi, só doei toda a laundry, toda, não vendi nada. Olha. Eu tinha mais ou menos 120 lençóis de cada tamanho, umas 200 toalhas brancas, de banho de rosto, cobertor. Aí eu fiz assim, quando eu decidi me mudar para Clearwater agora, eu contactei algumas igrejas para dar e dei sacos, tipo assim, 5 igrejas, travesseiro, edredom, coberta, toalha, lençol. E para as cleaners que trabalhavam no meu schedule, eu deixei elas também um pouquinho de cada, com cada um e pronto, e acabou. Aí hoje eu não tenho mais a limpeza de... E as casas, você vendeu? Vendi. Vendeu. Ok, entendi. E hoje? Quem é a Roberta Grey hoje? Roberta Grey hoje... Quem é a imigrante Roberta Grey? Então, a Roberta Grey hoje, ela é coautora do livro, né? Que é uma história, assim, acho que bem bacana. Você contar Roberta ali... tá aqui, ó, nessa página, galera, também. Contar... E, ó, detalhe, né? O livro é em inglês, português e espanhol, tá? Então, muito chique. Não tem desculpa, todo mundo pode ler. Depois, pra você, dar um zoom aqui. E a Roberta hoje, ela só administra as empresas que são as outras empresas que eu tenho. E hoje eu não trabalho mais na limpeza. Hoje eu tô me dando, assim, o luxo de colher o que eu plantei.
Não que a limpeza... Tenho o maior orgulho de falar que eu sou house cleaner, porque foi o que me fez ser muito mais resiliente nesse país, aprender uma nova profissão, que muita gente se envergonha, mas Sim. eu nunca me envergonhei, sempre passei isso para as meninas. Eu acho que hoje eu sou casada com americana e eu vejo que americano ganha muito menos do que uma house cleaner, e elas têm vergonha, não é para ter vergonha. Ganha muito mais do que médico no Brasil. E que elas estão house cleaners hoje, mas E que, elas na verdade, não são, né? nós não somos essa profissão, nós estamos exercendo a profissão de assim, muito sacrifício corporal, físico, mas é íntegro, qualquer trabalho é íntegro. E hoje eu não estou trabalhando mais, né? Eu estou vivendo uma fase de aposentada, mas não que eu não trabalhe. Nunca parada. Nunca parada. Tô descansando, tô com novos projetos, mas por enquanto eu tô sendo esposa, mãe, vó, amiga, stepmother. Empresária que ganhou um prêmio. Conta um pouco pra gente também do prêmio. desses... Então, os 2 prêmios é uma coisa assim muito bacana, porque você ser reconhecida em destaque no seu empreendedorismo, né? Então, no Brazilian Times, eu fui reconhecida como o Agrey Group, que a gente fez uma matéria bacana, saiu na revista, no jornal, que é esse grupo que eu te falei. Sim. Que é uma... Como de se eu todo tivesse... esse suporte. um suporte de business, né, de negócio, para as pessoas que querem internacionalizar seu business ou seus produtos. E o de ontem foi um reconhecimento sobre destaque nessa área de hoje que eu faço de levar o conhecimento às pessoas, como se fosse a mesma coisa de gestão de negócio. Basicamente, os 2 prêmios foi mais por isso, não foi nada a ver com a empresária na construção civil, que isso eu tenho com meu marido. Porque, na verdade, eu trabalho para americano, né, nas outras empresas. E já para o brasileiro é o Agrey Group. Então, acho que os 2 prêmios veio mais pela base do Agrey Group. Outra coisa que eu esqueci de mencionar no início é que a Roberta também ela é colunista do Brazilian Times, que foi uma porta maravilhosa para mim também. 10 anos que eu tenho uma coluna nesse jornal. Ele é o jornal mais antigo do imigrante nos Estados Unidos. Ele tem 35 anos ali na Times Square, em Nova York. Ele escreve para Nova York, Boston e Flórida. E eu represento a Flórida dentro do início da história de cada imigrante. Então eu tenho essa página contando a história que em breve vocês também estão lá. Contando a história de vocês. Gente, vocês estão gostando? Que olha, mais uma convidada de peso com uma história assim, linda, completa, inspiradora. E que vocês não desistam do sonho de vocês, porque quando a gente transforma a nossa vida, a gente transforma o que a gente quiser em volta da gente, né? Inclusive das pessoas que a gente ama. Principalmente, é um legado assim que, por mais que você ache, eu falei com a Fran esses dias que eu tô com ela, por mais que você ache que, deixa eu ensinar a montar esse óculos aqui, isso é uma bobeira. É uma bobeira pra você, talvez, que saiba, né? Sim. Mas tem gente que não sabe nem como pegar. Então, tudo aquilo que a gente pode passar é uma experiência que vai somar na vida do outro. Sim. Às vezes você posta uma coisa no Instagram e fala assim, não vou postar não, mas às vezes a pessoa tá lá do outro lado e ela precisa ver aquela tua foto pra ela ter um lápis, assim, poxa, ela tá fazendo, por que não? Então ela me inspira. E indiretamente a gente inspira as pessoas, por mais que a gente ache que a gente não vai inspirar. Não sendo intencional, né? A gente inspira pessoas que a gente nem imagina. Por exemplo, você me inspirava e eu tenho certeza que você nem imaginava disso. Claro que não, nem pensar. Roberta, mais uma vez a gente quer te agradecer pela participação, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. É porque é só um pouquinho, tá, gente? Porque Isso aqui é só uma Fica pincelada. aqui 10 horas e ainda não vai falar tudo, né? E aí, pra encerrar esse episódio, a gente quer que você deixe uma mensagem, se possível, né? Pra quem tem o desejo de imigrar, pra quem tem o sonho americano ou de qualquer outro país. Qual a mensagem que você deixa, o conselho que você dá pra quem deseja imigrar? Planejamento. Sem planejamento nós não conseguimos nada. Não desistir também, né? Eu acho que é muito importante você olhar, falar assim, eu posso, e eu vou conseguir. Então, assim, e eu tenho isso dentro de mim. Quando eu decidi vir pra cá, eu falei assim, eu vou e eu sei onde eu quero chegar. Então, saiba onde você quer chegar, porque você chega lá. Essa acho que é uma... Acreditar em você. Acreditar em você, não desistir no primeiro momento. Em tudo na nossa vida a gente tem altos e baixos, então se você tiver fé, resiliência e saber aonde você quer chegar,
você não desiste. Então acho que a minha mensagem é isso, acredite em você, você é capaz e você chega lá. Essa foi a Roberta pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Roberta, muito obrigada por Obrigada a vocês por participar. estar aqui. E é isso. Muito orgulho de vocês, tá? Obrigada. Orgulho, orgulho. Porque não é fácil estar aqui, tá, gente? Não é. Não é. A gente pediu que O sonho americano é pra poucos. muitos querem, poucos resistem, Poucos né? resistem, gente. Mas quem resiste é porque... Quem passa pelo pesadelo americano alcança o sonho americano. Com certeza, tá aí. Perfeito. Um beijo! Beijo, galera. Tchau. Job done.